E aí, pessoal? E aí, agora sim, boa noite. Como a Fabiana continua aí da onde você parou, começa da onde você ia começar. Fala aí. Então, para desespero do meu masoquista, hoje não tenho roteiro, vai ser uma conversa. Vocês vão entrar na nossa sala nessa noite para conversar conosco. Tem muita gente aí que eu não vejo faz tempo, tem muita gente aí que eu nem conheço, e o Cris também. Então, a gente vai fazer trazer vocês aqui para a sala da nossa casa, para a sala de jantar, para que a gente possa ter essa conversa juntos aqui. Não tem um roteiro pré-definido, para desespero do meu masoquista e felicidade do meu oral, que gosta de ser espontâneo, né? Mas tem algumas coisas que a gente gostaria de conversar com vocês. Uma delas é sobre culpa, que o Cris vai falar algumas coisas bem importantes que ele escutou hoje na formação dele pelo Corpo Explica, né? A doutora Vanessa, que é uma psicóloga fundadora do Corpo Explica, fez uma reunião, né, com o pessoal da formação, e o Cris acompanhou e foi profundíssimo, né? Tudo que ela falou a respeito da culpa, ganhos indiretos, enfim. Mas Abismo em camadas. Abismo em camadas, que são muito profundo. Conceitos profundíssimos aí trabalhados pelo Corpo Explica no Troca Justa. Gente, então tá bom, podemos dar o pontapé inicial aqui, me apresentando. Eu sou Fabiana, eu sou psicóloga, trabalho 15 anos na área clínica, tenho mestrado em psicanálise e cultura, minha linha de pesquisa era relacionada à adoção, né, na época do mestrado, e não por coincidência, tenho duas filhas, né, por vias da adoção, a Sônia e a Sandriele, que hoje tem 16 anos, e a Cristine por vias biológicas, que tem agora, vai fazer em junho, 2 anos. Esse que está aqui ao meu lado é o meu esposo, e ele vai se apresentar. Eu sou esposo, eu sou Cristino e casado, né? Nós somos casados há 10, quase 11 anos e temos as 3 filhas, como a Fabiana falou. Sou empresário aqui na cidade, trabalho com a linha de decoração, né, com quadros, e também agora atuando nessa área de analista corporal, que eu me identifiquei muito, amei o curso e estudando e me conhecendo, e a gente decidiu fazer esse trabalho, passar para frente todo o conhecimento que a gente adquiriu dentre a minha escola do Corpo Explica. E aí, né, na tela você vê a gente duplicado, na parte de cima você vê a expectativa, eu com filtro, e na parte de baixo nós dois deitados na cama. Deixa a gente lá na cama, sim, gostosinho. Tá frio, Não, ficou esquisito. E na parte de baixo, eu sem filtro, realidade, pelo Instagram do Cris. Ai, gente! Não, vamos levar o pessoal para a sala, né, Cris? Não para a cama. Enfim, retomando a live. Retomando a live que eu fiz semana passada, quem estava na live da semana passada, gente? Eu falei sobre a maternidade além do Dia das Mães, né? E durante a minha fala, muitas pessoas foram se identificando aí com várias coisas que eu fui falando. E muita gente percebeu que estava fazendo algumas coisas que não eram tão benéficas assim, nem para si mesmo, nem para o próprio filho. E eu gostaria de retomar essa questão falando que essas lives, essas orientações ou orientações que a gente dá na clínica, por exemplo, elas em momento nenhum têm a intenção de acusar, né? A intenção de todas as falas, né, de aprendizagem, de psicoeducação, de intervenções terapêuticas são buscando uma melhora e, quiçá, uma cura, né? Então, assim, as pessoas às vezes que
pelas falas se sentem mal, ou se sentem mexidas, ou se sentem culpadas, precisam trabalhar esse sentimento, né? E aí, quando a gente está na clínica, o psicólogo acompanha, né, esse trabalho da culpa, né, da questão da autoacusação, de ter falhado, juntamente com o paciente. Agora, a gente está aqui num ambiente amplo, né, um ambiente de Instagram, em que eu não posso ter esse acompanhamento 1 a 1, então eu queria retomar isso, né, que quando a gente fala as coisas e a pessoa vê, nossa, eu errei. Esse eu errei é muito difícil de lidar, né? Ainda mais quando a gente erra com nossos filhos. Mas todas as falas, elas vêm, não é só para melhorar para o filho. Elas vêm também para que você tenha a cura ou o desenvolvimento ou a melhora desses erros que você está tendo. Então, ela é feita para que você reveja, para que você tenha uma reflexão a respeito daquilo que você está fazendo e comece um processo de mudança, entendeu? Comece um processo de mudança. A gente não consegue dizer assim, ó, mudei. Isso porque eu falo para vocês, eu estudo psicologia há 20 anos, né, desde que eu entrei na faculdade. E várias coisas que eu estudei, que eu tenho conhecimento, né, científico, que eu tenho conhecimento intelectual, durante o meu processo de maternidade, várias dessas coisas, apesar de eu saber e compreender, eu vivenciei de outra forma na minha família, na minha maternidade. E isso quer dizer, o que quer dizer? Que não adianta você só conhecer, existem aspectos inconscientes e emocionais que te levam a agir de outras formas. E você precisa se entender e se compreender e muitas vezes se perdoar por coisas que você às vezes não teve intenção, nenhum pai, nenhuma mãe tem intenção, pelo menos se for, né, saudável ou se for minimamente suficientemente bom, ele não tem a intenção de fazer algo errado com o filho, faz por causa de questões emocionais, inconscientes, transgeracionais, como a gente conversou na live passada. Então, eu queria retomar isso falando para você. Esse momento de entrar em contato com o seu erro é para que você reflita e não para que você se culpe. Eu sei que a culpa não é algo que você quer, mas você pode pensar a respeito dessa culpa à medida que ela aparece aí dentro de você. E a gente vai falar sobre culpa hoje, né? Então, assim, e esse processo, gente, de melhoria, ele se dá continuamente. Eu vou ser uma mãe, eu me considero hoje uma mãe melhor do que há 7 anos atrás. Mas tem coisas que eu ainda faço errado, tem coisas ainda que eu reajo e faço com a cabeça quente, tem coisas ainda que eu poderia fazer melhor. Então, ao longo da minha maternidade, ao longo da minha vida, eu vou precisar continuar desenvolvendo a minha maternidade. Não tem como fechar, né, tô pronta, agora eu sou uma boa mãe e não posso errar, não vou errar mais. Não existe isso. Então, assim, hoje eu erro, amanhã eu vou errar, você também. Então, tudo isso que a gente vai conversando aqui é para que você se liberte, não para que você se prenda em mais uma emoção que vai ser estéril, que vai ser ruim e que vai te levar muitas vezes para o buraco. Esse negócio de culpa é algo que, às vezes, nós trazemos do nosso abismo em camadas, né? Que é algo que vem desde a infância, né? Então, você foi criado de um jeito, né? Onde tudo que falaram para você, às vezes, foi te colocando peso, colocando situações na sua vida onde você tinha que segurar aquela culpa, né? Então, você traz a culpa para você e, às vezes, se doa em caridade, se doa para pagar aquilo, né? Onde você não foi bom. De repente, você não foi uma boa mãe e
você, vamos voltar. Na verdade, não é boa mãe. De repente, você teve problemas na sua criação e você traz isso para quem você vai criar. Você teve problema lá com a sua mãe, na sua infância, e você traz isso querendo vivenciar algo ao contrário e acaba caindo no mesmo erro. Vocês estão entendendo? Então, você coloca lá, nós quando fomos pais pela primeira vez, nós apanhamos muito, né? Nós dormimos casado e acordamos pai. Então, nós apanhamos absurdamente, né? Então, assim, muitas das pessoas pode pensar assim, eles fizeram a adoção porque é bonito, eles fizeram a adoção para aliviar uma carga que carregava de um emocional qualquer lá de trás, eles fizeram a adoção. Vocês entendem isso? Como que funciona? E nós também, no nosso inconsciente, às vezes pensando assim, eu tenho uma culpa dentro de mim e eu preciso aliviar essa minha culpa fazendo uma caridade. Então, eu faço a adoção. Então, são coisas que a gente carrega dentro de si que te traz pesos e consequências muito pesadas. Muito difícil, né? Você precisa viver uma vida leve, precisa viver uma vida tranquila, mas aí você começa a agir querendo fazer o bem para um, fazer o bem para outro, fazer o bem, porque você errou em um fato único ali. Não soube criar, ou falhou numa criação, ou criou com muito excesso, né? Excesso de amor, excesso de cuidado, e aí tudo você se coloca vulnerável para atender o outro. Não, eu lá atrás eu fiz alguma coisa que me culpa, então eu deixo tudo muito, muito cheio na vida daquele meu hoje, do meu filho hoje. Vocês estão entendendo bem, gente? Como que tá aí? Me fala. Então, o que quer dizer isso, né? Que muitos dos problemas que a gente vivencia hoje, eles são originados em nossas primeiras relações. E mais, como eu disse na semana passada, às vezes os problemas que a gente enfrenta hoje vêm de outras gerações. Aí termina, não consigo ler. Deixa eu voltar aqui para me ver se eu leio. Aí termina esquecendo de nós mesmos. É isso mesmo. E esses problemas de outras gerações, eu vou dar um exemplo aqui, já que vocês estão na sala da minha casa, eu vou abrir minha intimidade aqui, né? Vou dar um exemplo dessa questão da adoção. Depois, né, que a gente estava com as meninas aqui, eu entrei num processo terapêutico. Na verdade, eu já estava, né? Eu só troquei de psicólogo, né? Depois que elas vieram. Porque aí eu fui para um psicólogo. Foi bem difícil isso. Eu fui para um psicólogo especialista em adoção para me ajudar nas questões da adoção. Eu estava em outro psicólogo já, antes de casar, eu já estava. E com a adoção eu troquei de psicólogo. Então, gente, ó, eu vou abrir algo da minha terapia, certo? Eu vou falar algo da minha terapia para vocês entenderem um pouco dessas questões transgeracionais que a gente carrega e que atua vivamente, fortemente nas nossas questões hoje. E aí, conversando com a minha psicóloga, tentando entender qual que foi a profunda intenção do meu coração, qual que foi a razão exata, né? Ou exata não, mas a razão mais essencial de que do que me levou a adotar, porque assim, quando eu comecei a avaliar, né, eu nunca tinha tido esse sonho, né? Vou adotar uma criança. Eu não tinha essa coisa romantizada da adoção. Pelo contrário, dentro da minha família, a adoção vinha carregada de preconceito e de muito temor. Muito temor. Então, assim, era algo assim que muitos familiares meus abominavam, pessoas muito próximas, tipo, como se eu tivesse
assinando minha condenação da minha vida se eu fizesse isso. Nesse nível, tá? Então, da minha parte, né, da parte da minha família, a adoção era algo impensado. Da parte da família do Cris, não. Era normal, natural, corriqueiro. A mãe dele já tinha adotado, né, 2 filhos, então era algo muito natural para eles. E aí eu tentando compreender o que me levou a adotar, porque eu não estava pensando, nunca tinha sonhado com isso, não estava pensando nisso. E quando me deparei com as minhas filhas, foi tipo um imã, né? Fez... Eu grudei, assim, emocionalmente nelas. E aí, em terapia, tentando entender isso, né? Eu, juntamente com a minha psicóloga, né? Cheguei à conclusão de que o abandono, que é a dor do meu principal traço, que é o traço oral, né? Na época eu não tinha nem mapa de caracteres ainda, mas que o abandono dentro da minha família materna era algo que precisava ser fortemente evitado ou combatido. Porque, assim, eu ouvi durante toda a minha infância de familiares, né, da minha linha materna, sobre o abandono, sobre a dor do abandono, sobre como que ficam os filhos depois do abandono. Então, eu vi o quanto isso era doloroso para o filho, né? Quanto isso foi marcando minha psique. E aí, desde muito pequena, eu tenho essa coisa de cuidar, né? Até cuidar, muitas vezes, dos meus cuidadores, né? Desde muito pequena eu tinha esse ímpeto de cuidar dos meus cuidadores. E aí eu entendi na terapia, né, de que eu tinha essa missão psíquica de cuidar do abandono. Porque eu vivi desde de sempre ouvindo sobre esse abandono e tentando, assim, apaziguar esse abandono com a minha existência, né? E aí, quando eu me deparei com 2 crianças abandonadas, sem rumo, eu fiz assim, eu preciso cuidar disso. Essa é a minha Esse missão. É meu papel. Esse é meu papel. E isso eu compreendi dentro de uma terapia, um processo de reflexão assim muito profundo. Não foi em uma sessão, foram várias sessões para que eu pudesse entender o que me motivou a minha adoção. Então você está vendo o quanto que a gente carrega questões da infância, mas antes disso a gente carrega questões de gerações. Deu para compreender quando a gente fala desse abismo que é algo muito profundo, que é profundo além de nós? Consegui exemplificar bem? Então, eu vou falar de um fato aqui, de um paciente meu, né? Ele viveu um abuso na infância, abuso na infância mesmo, né? Criança, bebê. E bebê não, 2, 3, 4, 5, 6 anos. E então, o que ele fez? Olha só como que é isso que a gente está falando agora. Quando você vai lendo, eu vou falando. A pessoa viveu o abuso na infância ela viveu o abuso, e quando ela falou para a mãe assim, olha, fulano está fazendo isso, isso e isso comigo. A mãe pegou, deu uma surra no fulano, né, que era irmão, né, que é parente, irmão mesmo, deu uma surra nele e falou, se eu contar para o seu pai, ele vai te matar. E ela fez isso na frente do abusado. Vocês entendem? Então, ela bate no abusador, na frente do abusado, quebra cabo de vassoura, acontece e fala, se eu contar para o seu pai, ele vai te matar. A vítima se sentiu culpada. A partir daquele momento, ela era abusada, só que ela falava, se eu contar para minha mãe, ele vai apanhar.
Se eu contar para minha mãe, ele vai apanhar. Vai morrer, E ele né? vai morrer. Apanhar e morrer. Pensa isso para uma criança. Se eu contar para minha mãe, ele vai apanhar e vai morrer. E aí, o que aconteceu? Esse trauma a pessoa trouxe para o resto da vida dela. Para o resto da vida dela. Então, ela vive hoje conquistando coisas aonde ela não pode sobressair, não pode crescer, não pode ficar bem, porque se ela ficar bem na situação, alguém tem que morrer, alguém tem que apanhar, alguém tem que. Então ela acostumou carregar o peso e o fardo de todo mundo, inclusive da família. Carregando o peso e o fardo da família, ela era para ser cuidada, né? A pessoa, a vítima, era para ser cuidada porque ela era menor. Ela passou a cuidar porque se ela não cuida, se ela não protege, o abusador morre. Gente, isso é tão pesado porque ela costuma fazer caridade absurdamente. Absurdamente. É dia das crianças, faz caridade. É dia de faz festa. Pega asilo, vai fazer festa, vai fazer as coisas. Para quê? Para que ela possa se punir inconscientemente, só que fazendo a caridade ela acha que está fazendo bem. Mas ela nada, na verdade, ela está se punindo, porque ela se carrega, ela não consegue viver, ela não consegue parar, cuidar dela, ela só tem que cuidar do outro. É uma caridade de expiação, né? Expiação. Expiação, assim, não que é ruim que ela faça a caridade, melhor ela fazer a caridade do que, por exemplo, ela se identificar ali com o abusador e se tornar uma abusadora, né? Mas isso ainda, mesmo que ela não seja uma pessoa ruim, não tenha se tornado uma pessoa ruim por causa do que ela sofreu, do trauma que ela sofreu, ela está amarrada, ela está presa numa teia traumática, né? Por ter sofrido um trauma e pela pessoa, né, que fez o que fez ser de dentro da família dela, então coexistem amor e ódio voltado para essa mesma pessoa, isso acabou prendendo ela. Então, o que ela faz? Como modo de expiação, ela vai fazendo caridade, mas isso não é um querer, eu quero fazer uma caridade, eu necessito fazer a caridade para eu me sentir bem. Se eu não fizer, eu não me sinto bem. E aí, nisso, ela absorve toda a energia vital. Lembra que eu falei semana passada sobre a libido? Toda a energia de vida, toda a energia sexual, toda a energia que era para ela voltar para a vida dela, para o crescimento dela, fica todo voltado para o outro de uma forma que aprisiona, porque sem aquilo ela não consegue se sentir bem. Sem aquilo, se ela, por exemplo, começasse a cuidar dela mesma mais, pensar mais nos próprios sonhos, nas próprias vontades, ela sentiria culpa e não conseguiria gozar dessas coisas que ela estava conquistando ou conseguindo. E a única forma dela ter alívio disso é voltando de novo a energia para o outro e fazendo o mesmo ciclo e repetindo eternamente, né? Eu acho que o inferno, fora das questões religiosas, o inferno é isso, é repetir eternamente um trauma, né? Até tem algumas situações, assim, algumas histórias alegóricas, né? Algumas histórias fictícias, em que o inferno é isso, você fica repetindo um episódio da sua vida eternamente, né? Isso eu acho que tem até naquele seriado Lúcifer. Quem acompanha aí o seriado Lúcifer? Em que mostra, num episódio mostra que o inferno é isso. Toda hora a pessoa, tipo, acorda na mesma cena da vida e revive tudo de novo. E geralmente é uma cena em que ela faz alguma coisa de errado, entendeu? Então, assim, tirando essa parte religiosa e voltando, tipo, o inferno emocional seria isso. Você ficar preso numa teia traumática eternamente sem conseguir sair. É isso aí. E
E Alguém comentou engraçado, alguma coisa? o Toninho fez um comentário aqui, mas aqui eu não consigo ler. Não consegui acompanhar, Toninho. Tentei puxar aqui de volta, não consegui. E a relação abusiva, né? Quando você vive esse tipo de história, as relações que você busca na sua vida, geralmente é uma relação abusiva, né? Então, você entra na vida do outro e você aceita que ela seja abusiva. Então, geralmente as pessoas, o abusador, encontrando essa identificação, que ali ele pode ser abusivo, ele vai nadar de braçada, né? Ele vai nadar de braçada. Então, ele entra nessa relação sabendo que o outro ele se doa mais do que tudo, ele só vive o prazer e o gozo se ele estiver no cuidando, né? Se ele estiver cuidando do outro, e aí o abusador aproveita dessa situação, né? Então, tem até uma série que nós assistimos que identifica muito isso, que é o... Como é o nome daquela série que tem que o cara pega várias mulheres? Tinder, né? Tinder? Ah, o golpista do Tinder? Golpista do Tinder. Então, ele é o abusador, mas ele pega as vítimas dele, são tudo pessoas que se deixam ser abusadas, né? Elas têm uma carência afetiva, aonde sofreu alguns traumas e ali ela se coloca na situação vulnerável e acha que está fazendo bem, está sendo correto aquilo, né? Acha que está vivendo da maneira correta. Descobri um jeito de poder ler. Nós estamos aprendendo tudo novo aqui. Ai, gente, peguei um outro celular aqui para tentar ler os comentários de vocês, porque é muito ruim não conseguir ler, mas eu vou conseguir ler agora só a partir de os comentários que vocês fizerem a partir de agora. Se teve algum comentário que a gente não respondeu, pergunta de novo aí, que agora a Fabiana está conseguindo ler aqui. Vocês entenderam? Então, quando o abusador, para ele ser abusador, ele tem que encontrar alguém que deseja ser abusado. Parece um absurdo, né? Essa deseja fala. Inconscientemente. O inconscientemente da pessoa, inconscientemente, a pessoa se coloca vulnerável para ser abusada. É bem assim. É bem essa situação. Então, vamos supor, tem o agressor e o agredido ali, né? Eu falo não certamente agressão é mais agressão verbal, né? Então ele é o herói naquela situação e ele agride e o outro aceita ser agredido porque tem ele como, nossa, eu fiz de tudo, eu dei o prazer que foi do cuidado e ele me bateu porque o que eu precisava sentir era dor e não prazer. Porque acabou, é isso que aprendeu lá atrás, né? Por isso que é o funcionamento que foi gerado naquele momento do trauma. Gerado, né? No momento do trauma, isso mesmo. Gente, volta a colocar as coisas que vocês colocaram antes para eu poder ler, que agora eu enxergo. E ela fica com faniquito se ela não lê essas. Não, porque as pessoas falaram gente, ali, a gente não sabe. Outra coisa que... E isso tem muito questão de traços de traços de cada um que viveu no momento, sabe? Tipo assim, você tem os seus traços de caráter, né? Eu tenho lá meus 5 traços. E, às vezes, a minha punição, quando é comentada pela Fabiana, quando ela faz algum tipo de comentário, igual a semana passada, ela fez um comentário tipo assim, eu vivi um momento que eu não me senti cuidada pelo Cris e eu me silenciei, eu não falei nada, né? Foi assim que você colocou, não foi? Que você viveu um momento que você não se sentiu cuidada e você contou até 10 para não falar e viveu aquele momento. Para mim, para os meus traços, quando ela não se sente cuidada, eu já me puno por natureza.
O seu erro O meu erro já te pune, me né? pune absurdamente, porque eu me sinto fraco, eu me sinto impotente, eu me sinto o pior homem da face da Terra. É como, eu vou fazer uma comparação aqui, na época eu trabalhava em São Paulo com investigação de seguro, foi quando saiu o primeiro assunto que uma mãe tinha esquecido o filho dentro do carro e a criança morreu. E certamente eu tinha muita ligação com o pessoal daquela delegacia, que era da nona lá de São Paulo. E aí eu perguntei para um chefe, né, um cara que eu trabalhava, que ele era chefe dos investigadores, e eu perguntei para ele como fica a situação nisso daí. Porque, poxa vida, vai prender a mulher que esqueceu o filho dentro do carro. Aí ele falou essa frase para mim: a consciência dela é a pior prisão. Uhum. E para um traço de caráter rígido igual o meu, a minha consciência é a minha pior. Eu fico muito mal, eu fico, sabe, me dá vontade. Na verdade, a vontade que eu sinto quando eu falho nas minhas atitudes dentro da minha casa, com a minha família, a minha vontade é de sumir, de desaparecer, é a pior. É uma punição muito dura, mais dura do que se ela me falasse algo. E se o rígido não aprende a lidar com esse erro, porque o rígido, nem o masoquista se permite muito errar, né? São dois traços assim que se cobram muito perfeição. Mas se aquelas pessoas que têm um masoquista alto, um rígido alto, não aprendem a lidar com os próprios erros, eles ficam presos numa teia de punição por ter errado. Assim, aí você, ao invés de você entrar no recurso, você entra na dor e fica lá, né? Masoquistamente retornando aquela dor e na rigidez se cobrando cada vez mais uma perfeição inatingível, né? Então, assim, o rígido e o masoquista, de alguma forma, precisam olhar bastante para essa questão de lidar com o erro, lidar com o não perfeito, saber que o erro não anula, tipo, um erro não anula 99 acertos, né? De que você ainda continua tendo valor, mesmo tendo errado. E lidar com isso é fundamental para que você continue. Então, assim, trazendo para situações menos dolorosas, né? Porque essa eu acho que é o extremo da dor, né? O extremo da culpa. Se você errou como mãe, se você errou como esposa, como marido, use esse erro para aprender, mas não use esse erro para te punir eternamente. E aí, foi o que a doutora Vanessa, hoje, lá na reunião com as pessoas da formação, falou. Você errou, faz alguma coisa para agradar você. Faz uma coisa boa. O seu erro já é a sua punição. Então, se você errou, se arrependeu, não, né, não quis fazer o que você quis fazer, então se trata bem, não se trata mal, não entra nesse. Porque geralmente a pessoa quer sofrer para pagar aquilo que ela fez, né? Então eu errei, eu preciso ter um sofrimento, né? Eu preciso passar por um sofrimento, por uma humilhação, por uma situação traumática para me sentir perdoado. É porque é o que a gente aprende, né? Quando, assim, tanto na parte religiosa, a maioria das religiões, você, quando erra, quando peca, você é punido, né? Ou com o inferno, ou É, com alguma coisa. E na parte educacional também, você, geralmente, quando você erra, você não é acolhido. Você vai para o castigo, você tem alguma punição. Então, assim, a gente aprende que, errei, então eu tenho que ser punido. O erro já a gente não aprende, tipo, você errou, isso já é mais do que suficiente para deixar você mal e não precisa mais de alguma punição. Claro que eu não estou falando aqui para você não educar seu filho, mas existem formas não punitivas, ou existem formas em que você vai restringir alguma coisa, né? Punir, mas
de uma forma que aquela criança ou que aquele filho não entenda que é a única coisa que ele merece. Então, você pode restringir, mas pode falar, eu continuo te amando, eu estou aqui para você, você vai me ter, só que você não vai, por exemplo, ter o celular agora, porque você não tem responsabilidade para ter o celular agora, ou não tem alguma coisa assim, e explica, né, para aquela criança que você está tirando porque é algo que vai ajudar ela, né? E não porque é uma punição e é algo que você merece. Não sei se deu para entender. Vamos voltar aqui nos... E Peraí, deixa isso... eu falar aqui sobre ela. Você quer falar? Enquanto você vai lendo aí, eu vou falar aqui. E isso não só para filho, para marido também, porque quando você fala para um marido que, vamos supor, ou esposa, ou vice-versa, você fala assim, você não se, eu não me importo mais com você, você faz o que você quiser. Isso é uma facada também, né? Eu não me importo mais com você. Isso é uma palavra bem pesada. Então, ou quando você corrige um filho e fala, não estou nem aí mais, né? Não estou mais me importando com isso para ele também, que tem traços assim, masoquista e rígido masoquista, é também uma dor tremenda, né? Porque se ele não se sente mais amado também, essa palavra, na verdade, essa fala soa para ele que ele não faz mais sentido Não ele estar ali. merece mais. O amor. Não Isso. merece mais coisa boa. Que merece o esquecimento. Que Então, seja. a Dinda Crochê falou, fantástico o tema de hoje. Parabéns. Muito obrigada. Então, a gente está assim nesse tema sem tema, mas a gente tá dando para não tá ideias tão soltas assim, né? A gente está conseguindo fazer um link. O Toninho, sofrer para pagar isso é o pior, Cris. Isso Querer mesmo. reparar a dívida acaba vivendo a vida dos outros, é isso? Perfeito. Reparar a dívida com punição, porque você não cansa de se punir, né? Você, assim, quando você quer reparar uma dívida que não é dívida, é um erro que também não pode se dizer que é um erro. Poxa vida, sempre o erro são dois. Tem quem errou e quem pediu para que você errasse, né? Então, assim, vamos falar uma linguagem bem popular, abusador e o abusado. Então, o abusador achou ali uma brecha para viver aquele abuso. Não, falei errado, né? O abusado achou uma brecha dentro do abusador para viver aquele abuso. Eu acho que é isso. Falei, é isso mesmo? Não, os dois. Achou uma brecha nos dois para viver Dentre os dois para viver aquilo. Trauma. E no relacionamento é o traído e o traidor, entendeu? E em tudo é assim. Mas assim, gente, erro é erro. Não vamos, assim, não vamos falar não existe erro. Não. Erro existe. E você precisa... E com consequências. Com consequências, né? E você precisa aprender a saber que você vai errar e a lidar com esse erro. E não... Sem carregar. Fugir... ou largar o minimizar, isso. Ou anestesiar, não é isso que Mantém, a gente tá falando. Segura o seu erro. Olha para ele, aprende com ele. Olha para ele e solta. Isso, e ali você vai, sabe, não vai deixar de ser erro você se punindo. Não vai deixar de ser erro. Não vai deixar de ser erro. Aí você fala assim, poxa, mas eu já fiz de tudo. Não, mas não vai deixar de ser erro. E aí você se pune, aí se pune de novo, o erro não apagou. Então, você segura o seu erro e dali para frente você faça a diferença. Aquilo que você pode reparar de forma positiva, construtiva. Vamos supor, como foi falado hoje. Você quebrou um quadro da pessoa, você rasgou uma roupa da pessoa, você vai lá e corrige o erro. Leva na costureira, arruma, leva o quadro para mim, eu arrumo, né? Mas o sentimento não é assim. Aí você, por exemplo, fica assim, no nível sentimental, nossa, eu prejudiquei aquela pessoa, nossa, eu fiz isso, por que eu não tive mais cuidado? E fica remoendo, né, aquele erro, remoendo. Essa parte afetiva, pouco
pouca coisa reparadora vai ter. Você vai estar, na verdade, abrindo aquela ferida, se mexendo. Sabe quando arranca a casquinha, não deixa a coisa cicatrizar? Fica retornando, retornando. Ah, mas por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente? Nossa, e fica retomando sem focar numa atitude diferente, sim, focar em te punir por ter errado, né? E punir, você se pune e ao mesmo tempo você quer ser vítima. Você se pune sem ser cobrado, você se pune e você se coloca numa situação de vítima. Né? Tinha um negócio que aconteceu, eu estava tentando lembrar que foi bem isso. A pessoa pegou, se colocou numa situação aonde ela escolheu. E aí, quando chega o terceiro, ela fala, olha o que eu estou passando por conta disso. Você vai ter que lembrar pra gente. Para entender melhor. Então, gente, ó, a gente já tá indo para o final da live, né? Faltam 8 minutos pra gente encerrar. Mas tem um tempinho a mais que nós demoramos uns 10 para encontrar os apetrechos. Sim, não, mas o que eu quero que vocês façam? Mande aí aquilo que vocês foram pensando durante as nossas falas, suas dúvidas. Se não quiser mandar aqui ao vivo, depois pode mandar por direct. Mas fala para nós um pouco aquilo que vocês foram refletindo aí. O Toninho, quem se pune demais torna-se um carrasco de si mesmo. Exatamente. Perfeito, né? Toninho, perfeita a colocação. Exatamente. E ser carrasco de si mesmo não leva a lugar nenhum, a não ser ficar imerso naquela dor improdutiva, né? Mandem pra gente, como o Toninho aí, as coisas que vocês foram refletindo. Uma coisa, gente, que eu gosto de vir nessas coisas familiares, né? Geracionais, transgeracionais. Na live passada faltou eu falar algo, e eu acho que tem a ver, assim, com... Às vezes você não fica parado no seu erro. Você fica parado no erro de outra pessoa. E aí, um exemplo disso, né, é quando você é criança, né, e que você vê ali a relação dos seus pais, você convive, né, com seus pais, e seus pais têm um relacionamento de alguma forma ruim, né, que você, ou com violência, ou com um muito submisso ao outro, ou com um muito dependente do outro, e você, como uma criança ali, imatura ainda, avalia, nossa, que relacionamento ruim, nossa, minha mãe sofre, nossa, meu pai sofre, e aí acaba fazendo um julgamento ali meio que primitivo, né, porque sua mente ainda é uma mente imatura, mas você coloca aquele relacionamento como um parâmetro, assim, de, nossa, eu não quero viver isso na minha vida, né? E acaba colocando esse relacionamento dos seus pais como um padrão a ser combatido, mas um padrão que está ali dentro de você. Então, você, às vezes, tentando escapar desse padrão, mas tendo esse padrão dentro de você, acaba repetindo no seu relacionamento depois de adulto relacionamentos que você julgou na sua infância dos seus pais. Então você fica como um juiz ali do relacionamento dos seus pais e ao mesmo tempo passa a ser réu porque você repete aquela situação no seu relacionamento atual, né? E fica preso naquela rede traumática do erro que nem era seu, que era um erro dos seus pais, no relacionamento dos seus pais, que eles que tinham que pensar, né, sobre o relacionamento deles e não você, como um juiz ali, se coloca assim, lado a lado deles, né, tentando fugir, né, desse relacionamento e acaba não construindo o seu próprio relacionamento, fica preso, né? Fica repetindo e repetindo eternamente um erro
que foram dos seus pais, dos seus avós. E não consegue muitas vezes fugir disso sem um auxílio aí profissional ou sem entender profundamente como funcionam as suas emoções, por que que você, mesmo não querendo, é atraído por relacionamentos que acabam repetindo o seu trauma familiar. E isso você, quando vive essa situação, é muito fácil você adquirir até doenças, né? Porque, vamos supor, você vive aquele trauma onde você foi colocado numa situação e você vai repetindo, repetindo, não falam. Tem mulheres que têm doença no útero, tem mulheres que têm doença, tem problema quando não fala, né? Não fala, não consegue reproduzir, não consegue, vai só vivendo. Tem problema na tireoide, porque enrosca e não sai. Quando tem problemas com sexualidade, adquire problemas, geralmente tem muita infecção de urina, muita candidíase, e essas coisas todas você atrai sem saber. Os né? homens também, Os homens problemas também. de próstata, testículo, coisas relacionadas aí à sexualidade. E eu esqueci o que eu ia falar. Mas é bem assim, porque você trouxe aquilo na sua infância, trouxe para a sua vida atual e vai repetindo, repetindo, repetindo aquela história com outros contextos, né? Você viveu o abuso quando criança, né? Eu falo não só no abuso sexual, em qualquer tipo de abuso. Você viveu o abuso lá quando criança, você vai viver o abuso quando adulto em outro cenário. O Toninho falou, o Cris é psicólogo por excelência. Ah, ele não é psicólogo, tá, Toninho? Ele é analista corporal. Como seu quadrado. Tô brincando, gente. Não, mas ele não é psicólogo mesmo, não, tá, gente? Ele é analista corporal, um amante da psicologia, mas não é um psicólogo. Amante fixo. Então, gente, assim, a primeira coisa para se libertar desse ciclo, né, que você repete um erro dos seus pais, por exemplo, é primeiramente parar de julgá-los. Por pior que eles tenham sido, por pior que tenha sido o relacionamento deles, você não é a pessoa que está aqui para julgar, avaliar e condenar ou qualquer outra coisa. O relacionamento é deles, não é seu. Então, se liberte dessa comparação. A sua régua tem que ser sua régua, não a régua dos seus pais. Se liberte dessa... Se liberte desse casal que não é... Olhe para você, olhe para o seu relacionamento. E muitas vezes você tá ali repetindo tudo o que você estava julgando ali no primeiro casal que você conviveu, que foram seus pais. Isso é muito fácil, gente, repetir isso. É muito fácil você se colocar nessa régua de familiar. É algo assim que te traz, sem você perceber. O seu inconsciente busca isso sem que você perceba. Né? Você quer ser diferente, você passa a ser mais igual. Uhum. Então, assim, a primeira coisa é aceitar, né, os seus pais, como eles foram. Uma coisa muito importante é você conhecer os seus traços, o seu mapa, o seu manual. Isso é muito importante. Quando você conhece o seu manual, você é capaz de evitar milhares de coisas e é capaz de suportar, carregar a sua dor, o seu trauma. Não vou falar pecado, porque nós não estamos aqui para falar o que é pecado ou não. Cada um tem a sua régua, né? E muitos de nós, por conta da religião que foi pregada na gente, né? Até abrindo entre parênteses, aí minha mãe fala que eu mudei demais depois que eu comecei a estudar o Corpo Explica, depois que eu comecei a estudar a escola a qual hoje eu faço parte. Ela fala que eu mudei demais para com Deus, né? E eu não mudei, eu só entendi que o amor de Deus
é um amor de verdade, não é um amor que pune, né? Não é um amor que me coloca na jaula, que me coloca castro, que me prende. O amor de Deus é um amor livre, é um amor solto, né? E muitas igrejas, para travar, para ser, às vezes, inconscientemente da parte deles também, que eu não acredito que, mas eles colocam muitos traumas na vida da gente com a religião, nos colocando como você vai ser castigado, Deus vai te castigar, Deus colocando esse tipo de coisa. Então, para nós, quando você se conhece, você é capaz de segurar a sua dor sem soltá-la e sem ter que se punir. Você conhece a sua dor. A gente falou aí desse tanto de coisas que podem acontecer, né? E atrapalhar a nossa vida. A Dinda Crochê tá falando, concordo. Concordo com você, Com Cris. você, Cris. O Toninho, passei por isso, Cris. É verdade, Toninho. E a gente apresenta várias formas de você lidar com isso sem ser sozinho, né? Você pode pensar em todas essas coisas, refletir, fazer o seu processo de mudança individualmente, mas não precisa ser assim, né? Você pode contar com a ajuda de profissionais, como eu sempre conto, né? Como o Cris conta, né? Fez a análise corporal dele com outro profissional, fez a troca justa dele com outro profissional. Então a gente uma equipe, né? Recorre, né, a ajudas exteriores quando quer andar mais rápido e quando quer chegar mais longe, né? Então a gente tem algumas propostas, né? O que você está falando aí da análise corporal, que é o seu mapa de caracteres, o seu manual de instruções, você conhecer profundamente como você funciona. Ele faz, né, a análise corporal, é só você entrar em contato com ele, a agenda. Tem a psicoterapia tradicional comigo, né, que você pode entrar em contato comigo, iniciar uma psicoterapia, tanto presencial aqui em Uberaba, Minas Gerais, quanto em qualquer parte aí do Brasil, online, para você lidar com questões intrasubjetivas, coisas, emoções, sentimentos, coisas que te prendem, quanto questões intersubjetivas, né, da relação com o outro, relação no trabalho, relação na família, namoro, relações afetivas, amizades, tudo. Nós temos também, para quem aí está preso num ciclo destrutivo, um ciclo negativo dentro do relacionamento, a gente oferece, nós dois juntos, aí vai ser a dupla dinâmica aqui, psicóloga mais analista corporal Cris, para mentoria de casais. A gente oferece uma mentoria de casais, a princípio, né, por enquanto só presencial, né? A gente não consegue fazer ainda mentoria online, porque a gente faz a análise corporal e devolutiva, enfim, do casal e a gente... Tem que ser algumas sessões presenciais, né? A gente oferece aí a mentoria de casais também para quem se interessar. E é isso, né? Gente, e assim como a Fabiana falou, o tratamento dela que ela faz, eu falo que costuma sair na frente, né? Não é sendo aqui puxando a sardinha para o lado da minha esposa, não, mas é porque quando você conhece, né, a pessoa, que a gente vê fotos, vê o corpo da pessoa ali para fazer o primeiro atendimento, você tem respostas incríveis que você nunca imaginou na primeira sessão. Que Sim. É difícil, né? Para nós, assim, principalmente eu tinha uma dificuldade muito grande, porque você chega para conversar com um psicólogo, você tem que falar, porque o psicólogo não te conhece, né? Ele não sabe nada da sua vida. Mas quando você tem uma ferramenta que, olhando no seu corpo, eu consigo desvendar a sua história, né? O psicólogo já vem com uma bagagem na mão gigantesca e é capaz de falar coisas para você que você não sabe da sua vida.
Sim, De sim. verdade. É um diferencial, eu sempre falo, né? Eu já atendia, né, clinicamente antes de começar a formação de analista corporal, mas hoje em dia eu tenho uma ferramenta a mais que me dá um resultado muito potente em um curto espaço de tempo e é garantido que desde a primeira sessão eu já consigo falar muitas coisas a seu respeito, porque olhando no seu corpo, eu já sei o seu funcionamento. Então, antes de você me falar, o seu corpo já me contou, né? De alguma forma pelo formato, né? Pela estrutura do seu corpo. Então, isso aliado já à técnica da psicologia fica muito, muito potente, né? Gente, vocês estão aqui na sala da minha casa, vocês já estão querendo ir embora? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem Vocês tomar querem um que a gente chá? continue? Vocês aceitam alguma coisa? Eu fiz um caldo. Tem caldo, tem chá. Inclusive, o nosso compadre, antes de começar a live, veio aqui, pegou um caldinho, falou que da próxima vez ele vai ficar aqui como plateia ao vivo. E aí, gente, Já tem alguma cheguem. dúvida? Tem alguma pergunta? Tem algum... Aí, a Rosinha entrou. Rosinha, você tá aí? Rosinha tá, entrou agora. A gente já tá no finalzinho da live. Como é que você ficou após a live da semana passada? Ficou bem? Ela viu toda, né? Tá tudo bem com você? Refletiu bastante? Conseguiu aceitar, se perdoar pelos erros cometidos? Ah, que bom. A gente vai errar eternamente, né, gente? E tem então a frase famosa do Freud, né, que fala de erro em erro vai se descobrindo toda a verdade. De erro em erro vai se descobrindo toda a verdade. O erro conta para nós algumas verdades aí ocultas, né? Que precisam ser descobertas, desvendadas. Isso, a live. Passada. Depois eu vou deixar salva, Rosinha, essa live de hoje, que eu acho que você pegou no finalzinho, né? Depois Rosinha, você ó, vai lá no meu feed e como eu tô assiste. elegante com esse cachecol da minha esposa. Perdi hoje. Não, aí você vai lá no meu feed, depois que eu terminar aqui, você pode assistir, tá? Perdeu não. De erro em erro, vai se descobrindo toda a verdade. Perfeito. Gente, e aí, tudo bem? Vai embora Podemos... não, quando alguém visita a nossa casa, né? A gente fala, vai embora não, fica mais. Eu sou bem carente com isso. Eu gosto muito de visita. Eu gosto muito de visita. Gosta mesmo, meu Deus. Tem hora que Atropelo o meu oral, tem hora. tem hora que eu Que quer atropelo o oral da descansar. minha esposa. Vão aí pegar caldo? Venha! Tem caldo. Caldo de costela, só para passar vontade em vocês. Sim, sim, sim. Ah, gente, ó, a gente pede que, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com as pessoas que você gosta, que precisam, né, necessitam que cheguem esse tipo de conteúdo até elas, para elas se trabalharem, né? Misericórdia. Gosta de caldo de costela, não? Toninho, foi muito. Oh, meu Deus, fugiu. Foi muito bom, parabéns, muito obrigada. Também é meu. Gente, família, amigos, curtem bastante o nosso conteúdo aí, curte minha página para que o Instagram possa entregar para cada vez mais pessoas. Às vezes as pessoas estão no Instagram para acompanhar a nossa vida, eu também estou em muitos Instagrams acompanhando, mas o meu Instagram é profissional, apesar de eu postar algumas coisas pessoais. E preciso que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Então, se você assiste, vê, lê um post e não reage, não comenta, não curte, o Instagram vai parando de entregar. Entregar. Ah, você gosta muito. Ah, então vem. Muito bom, gente. Muito bom. Muito obrigado por ter ficado aí com a gente até agora, na sala da nossa casa.
o dia que quiserem chegar mesmo na nossa casa para tomar um vinho, bater um papo, estamos à disposição. Ai, da próxima vez a gente pode pegar vinho ao invés de chá, Se né? tiver calor, né? Posso pegar até uma cerveja. Não, vinho Ai, esquenta.